Bom dia a todos, boa tarde. Bom tê-los aqui conosco, assistindo, porque a nossa casa tem esse compromisso de todos os dias trazer em nosso canal do YouTube uma palestra, um estudo, uma reflexão sobre um tema doutrinário. E hoje teremos o tema trazido pela nossa querida Iole de Freitas. Eu queria lembrar a todos que não deixem de entrar em nosso site www.rita.org.br, porque lá vocês ficam sabendo tudo que nossa casa está realizando, todos os trabalhos assistenciais, todos os trabalhos espirituais. A nossa casa nunca parou. Ela simplesmente se adaptou a essa tecnologia, levando a cada um todo conforto, toda a pacificação que a gente conseguia quando vinha aqui. E que voltaremos muito em breve a estar aqui juntos também. Se vocês vão ver lá no site também que existem muito contato, todos os contatos dos nossos médiuns. Então, se alguém algum dia estiver precisando de um ouvido amigo, de uma palavra de conforto, pode entrar lá no site, tem o nome do médium, seu contato, vocês podem ligar, fiquem à vontade, vocês vão ter um amigo para ouvi-los. É no nosso item acolhimento fraterno. E assim, agora vamos nos concentrar para abrir os nossos corações. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos que nos envolvem, aos nossos guias, aos dirigentes dessa reunião, para que todas as palavras aqui ditas entrem em nossa mente e fiquem gravadas em nosso coração. Pedimos em especial a esses espíritos queridos que envolvam com muito carinho a Iole, que a intuam para que suas palavras consigam atingir a cada um de nós em especial. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. E pedimos a permissão a Deus, nosso Pai, para o início da nossa reunião. Graças a Deus. Com você, Iole. Obrigada. Desculpem o barulho. Bom dia a todos. Nós hoje temos um estudo que parte do Evangelho segundo o Espiritismo, mas exatamente por conta do tema, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, lembrando a todos, estimulando a todos a que se inscrevam nos cursos da casa que se reiniciam agora em março, tanto os cursos doutrinários quanto os da área mediúnica, que teremos novos cursos neles, porque vocês vão ver, né, como que, inclusive para esse tema de hoje, que é suicídio e loucura, é fundamental que nós possamos estar constantemente, de uma maneira sistemática, porque os cursos ocorrem semanalmente, são diversos, podemos estar inscritos em mais de um, de modo que, além das reuniões públicas, não é? Além dos momentos do passe de tratamento que nos colocamos nas nossas casas, não é? Em recolhimento para receber as vibrações, além de todas as irradiações dos 9 grupos de radiação que a casa tem, nós podemos, da nossa própria parte, nós podemos ir nos alimentando dos esclarecimentos doutrinários, e aqueles que nós já detemos, nós vamos podendo aprofundar de tal modo que ele possa funcionar, como diz uma mensagem do amigo espiritual da casa, que ele possa entrar igual uma linfa verdadeira de amor e de sabedoria, a partir da leitura e dos estudos do Evangelho, a partir dos estudos de todo o esclarecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz sobre nós mesmos e sobre todas as circunstâncias das leis de Deus
que vão nos norteando nas nossas encarnações. Então, através, principalmente, deste cabedal de possibilidades de reflexões, é que nós vamos construindo em nós algo que nós vamos ver tanto pela leitura do Evangelho, quanto pelo Livro dos Espíritos ao tratar deste assunto, quanto pelos textos do Espírito Miramês, como que este entendimento, ele vai, né, dinamizando o nosso campo psíquico, o nosso campo mental, esclarecendo o nosso raciocínio, fazendo com que a nossa razão possa ficar mais iluminada, com que vai, inclusive, como diz Miramês, num dos trechos que nós vamos, inclusive, trazer aqui no estudo, que vai diluindo uma lama psíquica que se cria a partir da acumulação de determinadas ideias negativas, de pensamentos de desânimo, de desconforto, como diz o Evangelho, esta postura de desilusão com a vida, de desgosto com o viver, é que vai permitindo que, através de muitas encarnações, tantas vezes, não é, este sentimento desgostoso com o viver é que ele vai se avolumando, é a palavra de Miramês, porque é uma coisa daqui, outra coisa dali, e aquilo vai. E vamos pensar, outro dia estávamos conversando com uma amiga da casa, que é da área de saúde, da área de psicologia e psiquiatria, alertando que neste momento que vem também ocorrendo é que, como se não bastassem todas essas nossas vivências do passado que vão criando este reservatório tanto das coisas boas, por isso estamos incentivando a trazer à tona através dos estudos nos cursos, mas também temos que lidar com situações que agora até em nível inconsciente se colocam como resultado de pensamentos de desânimo, de desgosto, de mágoa, de desilusão com os amores, com os afetos, com os trabalhos. Isso foi se acumulando. E ela dizia, mas tem até outra questão. É que a própria humanidade, dentro do seu processo de evolução, e nos lembramos da importantíssima parte do Livro dos Espíritos que fala da influência da doutrina no progresso civilizatório, é que o medo é algo ancestral. Ele está nas regiões primevas da evolução. Então vamos considerar, para que a pessoa, às vezes, entrando nos quadros de desilusão, de abatimento e de medo, jogue ainda por cima uma culpa superlativa em cima de si por se sentir assim. Então vamos buscar conhecer essa dinâmica psíquica que a doutrina espírita nos traz de maneira tão clara, através de Joana de Ângeles, através de André Luiz, através de tantos autores, inclusive, né, contemporâneos, para que nós possamos compreender que existe um atavismo que veio da própria evolução do ser ao lutar contra as feras, ao lutar contra os episódios mais violentos da natureza, as tempestades, os ventos, as águas, né? E que isso foi criando. Então, às vezes, é mais uma gota de algo nesta encarnação que faz transbordar este reservatório que provém tantas vezes dos momentos primevos de evolução desta alma e que é do coletivo. É isso que a gente gostaria de chamar a atenção, para que não se acrescente ainda uma culpa, como se não bastasse o estado, às vezes, de total desolação que pode levar tanto à loucura quanto ao suicídio. E como diz aqui o Evangelho, é porque dentro do desconforto psíquico que vai se criando pela, muitas vezes, impossibilidade do ser de lidar com as vicissitudes, ele diz isso até no Evangelho, sobre a questão da loucura mesmo, porque não consegue lidar. E aí nós vamos vendo como isto é complexo, mas como existe algo saudável para se contrapor a essa circunstância. Isto é a Boa Nova, isto é o Evangelho de Jesus.
porque a nossa aura, ela poderá ficar, e nós vamos ver aqui nos textos, extremamente até abalada, digamos assim, influenciada, contaminada é a palavra que Miramês usa no livro Saúde, num texto sobre exatamente contaminação mental, porque a gente tem as nossas dificuldades, a gente exala aquela vibração com aquela dificuldade, a gente sabe que pela lei de afinidades outra dificuldade semelhante pluga, mas nós podemos criar, e nestes estudos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos e nos 2 livros de Miramês que estamos trazendo, nós vamos falar sobre eles, o que vai acontecer? Nós podemos ir criando pela não desistência, não vamos desistir de crescer, não vamos desistir de fazer brilhar a nossa luz, porque isto vai junto com as N alfinetadas, como diz no Evangelho, no capítulo que fala da paciência, para a gente resistir às inúmeras alfinetadas que a gente vai levando do viver, porque nós vamos reagir como? Criando, endurecendo, ficando também reativos e criando um muro? Não! A resistência é no afloramento do nosso amor e da nossa persistência no trabalho do bem, em qualquer área que ele seja, para que a contaminação mental, ao ela chegar, porque vai acontecer, porque estamos no mundo de provas e expiações, então ela chega a nós, no nosso campo vibratório, atingirá, se até não conseguirmos então nos proteger, como ele nos diz, os nossos diversos corpos espirituais, e atinge inclusive então o físico, poderá trazer problemas inclusive na própria organização fisiológica do ser, na psíquica sem dúvida. Mas o que vai acontecer se nós estivermos dinamizando constantemente um campo em torno de nós vibratório, que flui da nossa vontade de crescer, do nosso sentimento de fraternidade, a nossa aura será a nossa grande proteção a essas investidas naturais no mundo de provas e expiações, porque existem dores, existem desativos, existem imperfeições, existem sentimentos desarrazoados vindos dos outros também. E eles ainda nos dizem de uma maneira muito clara, isso é Miramês, também, num dos capítulos desse livro que eu sempre gosto de citar, essa sequência de livros, né, da filosofia espírita, em que ele analisa uma por uma, melhor dizendo, das perguntas do Livro dos Espíritos, aqui no capítulo 19 e 20, ele vai tratar da questão, então, do suicídio, e embasado, inclusive, nas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, desde a 943 até a 946, 947, ele vai abordando essa questão para nos dizer que nós precisamos de compreender dentro deste mecanismo, né, de contaminação mental, daquilo que nós exalamos e que nós, então, irrigamos todos os nossos corpos com isso, e isso tem uma identidade, uma qualidade vibratória identificada com os nossos sentimentos e pensamentos, e que é um campo magnético, é um imã para trazer o dos outros. Mas enquanto a gente está nessa vontade de crescer, nessa luta de crescimento e de dissolver as lamas psíquicas que foram acumuladas no nosso processo de crescimento, nós vamos perceber que existe uma questão muito séria em relação ao posicionamento de algumas das causas que levam alguns companheiros a, pelo desespero, pelo profundo desgosto do viver, a pensarem, né, nesta possibilidade infeliz do suicídio, porque ele diz assim: vamos prestar atenção se no fundo do sentimento que está ali em nós e que ele se expressa de alguma maneira, por isso permite que outra vibração plugue e duplique então esta nossa ideia infeliz com a outra do outro que está encarnado ou desencarnado, mas que comunga. Porque o que é
que puxa? O que eu tenho dentro de mim que faz isso, né? Ele diz que é uma falta, muitas vezes, que a gente nem percebe, de comprometimento nosso, espírito imortal, com a vida no sentido maior. É uma falta, é uma negação do nosso comprometimento com o que nós podemos fazer no coletivo, com o que nós podemos ajudar, qual é o nosso papel na humanidade, qual é a nossa função, porque por mais discreta que dentro das observações do campo social possa parecer, ela é fundamental. Porque qualquer desnível da harmonia de qualquer um dos espíritos, encarnados e desencarnados em estado de humanidade, afeta o conjunto. A gente já viu isso em Leon Denis, no Grande Enigma, está claríssimo. Então, o que ele vai nos dizer? Vamos, então, aqui. Vou dar uma lida aqui no que nós falamos, que está no livro Saúde, na contaminação mental. Depois vamos às observações de Miramês sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, que reiteram que está no Evangelho. As ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito, como invadem todo o complexo humano, doando as energias tisnadas pelos próprios sentimentos. Se falta educação dos pensamentos, se foi esquecida a disciplina do modo de pensar, aí os cursos nos ajudam a colocar a cabecinha no lugar. Tanto destruímos a nós mesmos, quanto infringimos a lei de equilíbrio, até onde podemos chegar com os nossos pensamentos. E olha que a gente chega longe. Então vamos ver o que ele nos diz também. Nós estamos sujeitos, os encarnados e os desencarnados, à contaminação mental. Gente, estamos no coletivo. Estamos na grande banheira de fluido. Temos uma atmosfera que nos circunda, viva, circulante, de um poder de atração sem paralelos no campo de gravidade. E mantamos nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos e atraímos os iguais por lei natural. A contaminação pode acontecer, olhem só, mas as trocas entre nós e as outras vibrações são reguláveis pelo espírito, por nós, pelo espírito que já se iniciou na busca da verdade, que é o que nós estamos tentando. Coloque então em torno de ti, ele nos diz, uma segurança espiritual. E essa somente se encontra no amor, que se divide em trabalhos incontáveis no serviço do bem. Vou ler mais esse pedacinho e depois a gente vai no Livro dos Espíritos. Verdadeiramente, a Terra está poluída de formas pensamentos negativos, que a atmosfera física e espiritual desloca em todas as direções, e elas se acomodam onde se encontram seus iguais. Então, vamos lá. A gente ainda tem aquele negocinho, não estou afim, não quero fazer, não gosto de viver. Aquilo vai criando um campo, né, receptivo às ideias semelhantes. Mas elas precisam se acomodar. Se eu luto contra elas no vigiar e orar, se eu não me permito permanecer nelas, eu vou criando um campo de reação contra a incidência destas emissões negativas sobre mim, que podem sim aumentar ainda as minhas dificuldades. E vai dizer assim, entre mentes, elas podem ser então afastadas e neutralizadas pela aura humana, de quem se resolveu cultivar o Cristo no coração. E a caridade na terra é força vigorosa, que nos sustenta no amor e nos defende de todas as investidas do mal, acendendo um sol dentro de nós que aquece nosso espírito e purifica as nossas ideias. Mas aí nós vamos pensar, mas eu não estou conseguindo, porque está muito difícil. E às vezes está muito difícil. Às vezes chega num ponto em que sozinho não conseguimos. E aí é que a gente queria trazer. A nossa Miriam acabou de falar sobre a possibilidade que a casa sempre ofereceu do acolhimento fraterno. Como dizia a tia Vera, fundadora, é uma casa de instrução e socorro e acolhimento, para
receber as pessoas. Então, agora nós temos, graças a Deus, do ponto de vista civilizatório, o avanço tecnológico que nos permite, mesmo não estando presencialmente coladinho no companheiro que vai nos ouvir, mas ele vai nos ouvir, como quisermos, pela telinha, né? Por celular, quem não quiser ver o rosto, não mostrar o rosto, existe a possibilidade. Então, é aquilo, peçamos socorro quando precisamos. Se não estamos dando conta sozinhos, às vezes fica difícil, né? Às vezes até o movimento é difícil. E se nem conseguimos entrar no site, porque estamos tão sofridos, estamos tão atrapalhados, que nem isso a gente consegue fazer, a gente liga para um amigo e pede para fazer. Porque a gente está precisando de ajuda. Então não vamos negar essa ajuda. E vamos também, volto eu, insistindo no recurso do estudo sistematizado. Porque ele é como uma medicação que tem que ser de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, entendeu? Não dá para bagunçar a medicação. Pois é. Então não dá para faltar aula, não dá para faltar estudo. E nós vamos seguindo, nos alimentando de um cotidiano diferenciado que a pandemia nos pediu para desenvolvermos, porque é a maneira, mas nós não vamos abrir mão. Lembrando que o cotidiano, que é a questão do timing, que é a questão das horas, que é a questão da sequência dentro dos fazeres é fundamental. E vocês querem ver também, aqui dentro do Livro dos Espíritos, logo a primeira pergunta que Kardec faz, na parte que fala desgosto da vida e suicídio, né, que está na pergunta 943, olha só, de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Porque isso ainda dá mais culpa na pessoa, porque não tem um motivo, porque o outro também teve um grande desgosto amoroso, teve um desencarne de alguém muito jovem, aí vem algumas razões que são palpáveis, verificáveis, mas tem horas que não, porque estou falando, vem de um psiquismo mais profundo, vem do acúmulo de vivências e de como lidamos com outras vivências de dor no passado. E às vezes sozinho não dá, gente. Então, agora o que ele traz? Olha só, além do que falamos, conversar, procurar as pessoas, o estudo, a disciplina, os horários, não abrir mão de uma malha cotidiana de atividades. Não estou com vontade, faz. Não está dando para fazer, faz igual, vai valer a pena. Olha só, de onde provém o desgosto, né? Repito, da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Respondem os espíritos, efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Não são todos assim, já sei, mas os que são a gente observa. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e grifado e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E se nós formos vendo, tanto no Evangelho quanto nas observações do Espírito Miramês, em 2 dos capítulos que ele fala sobre essa parte do Livro dos Espíritos, quando ele comenta a pergunta 946 e 944, ele vai falar na importância do trabalho, e do trabalho nobre, no sentido que muitas vezes ele diz, você pode nem precisar do trabalho, pode acontecer para sobreviver, quem sabe, mas você pode fazer e deve fazer o trabalho voluntário, porque você vai estar dando um fim útil às suas faculdades. Todos nós temos, de acordo com as aptidões. E eu sei que às vezes a gente desanima, que a gente não quer, que a gente até pode, mas a gente não quer. Mas vamos nos lembrar que nós somos importantes. O nosso viver importa para todo o mecanismo da humanidade. Por mais discreta seja a minha presença no campo social, importa. É uma engrenagem complexa e interligada, não tem como cortar. Então,
nós vamos vendo também o que ele vai dizer quando Miramês vai analisando a outra pergunta, que é o que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar das misérias e das decepções deste mundo. Aí ele vai falar, fugir do mundo, né? A ideia de fugir do mundo para fugir dos sofrimentos, isso é um alerta, gente, agora tem que olhar de frente a situação. É pura ilusão, porque o sofrimento não está no corpo físico. Ele é falta de harmonia na mente. E onde a mente vai, os infortúnios acompanham. Então, é só para lembrar que a gente tem que aproveitar esta hora para ir tentando limpar a lama e desfazer os nós. Já imaginaram, né? Dentro desses trabalhos de tapeçaria de muitos fios, se está pendurado com fio muito fino, bate uma ventania, os fios se enrolam e dão aqueles nozinhos que só com a ponta da unha se consegue tirar, mas nós vamos precisar desfazer os nós, né? E em medicina dos espíritos sabemos que esses nós, como a gente chama, físicos, eles existem do ponto de vista fluídico, dentro das nossas estruturas cerebrais. E dentro de todos os trabalhos de medicina dos espíritos, o influxo vibratório saudável dos amigos espirituais e dos médiuns ajuda a dissolver esses famosos nós. E nós vamos ainda continuar no que ele vai nos dizendo. Convém saber que precisamos com urgência, tanto os nós do mundo espiritual quanto as almas ainda envolvidas na carne, de harmonia na consciência, para que todos os corpos encarregados de auxiliar o espírito na sua jornada recebam do fulcro central de energias as bênçãos da tranquilidade. Então, não tem como nós imaginarmos, porque não vai ocorrer assim, que interrompendo o fluxo de ligação com os corpos espirituais, junto ao corpo abençoado de carne desta encarnação, nós não iremos, ao cortar este fio, nós não iremos absolutamente resolver esses problemas, desfazer estas dores. Não vai ser assim. Nós as levaremos e estaremos numa situação ainda com o campo psíquico muito sobrecarregado, com mais dificuldades ainda de lidar. Então, essa é uma realidade que a gente precisa de reconhecer, não é? Olha só. Aquele que é induzido ao suicídio e o pratica, ele o faz por existir muitas vezes dentro dele aquele desejo ardente de fugir das responsabilidades que Deus lhe confiou. Eu sei que a gente, às vezes, quando está numa maior dor, não gosta de ouvir essas coisas, mas é importante, porque o desejo ardente que a gente tem, no fundo, de fugir das responsabilidades. E não são só as responsabilidades que são imediatas, né? Dentro da sociedade, dentro da família, dentro do trabalho, mas a responsabilidade com o bloco humano. A gente se furta a participar deste processo e deixa todo mundo, então os outros também estão com problemas. E a gente se nega a estar junto, buscando as soluções. Se tudo que acontece for processo, de fato, do despertamento da alma, então cabe aos que acordaram para o Evangelho se esforçarem para se livrar das insinuações do mal, buscando em outras fontes do bem as orientações acertadas. Então, é assim, não está funcionando ficar mergulhado nesse poço. A gente precisa de abrir espaço para as outras fontes que vão trazer orientações acertadas. E ele então diz assim: muitos dos suicídios nascem sob a influência das paixões, que se apresentam por variadas formas no campo imenso da mente. Primeiro formam-se as ideias, depois passa-se a vivência. As insinuações de fora fortalecem o que já se encontra por dentro. Essa frase é importantíssima, que é o que a gente estava falando. As insinuações de fora
porque tem desassossego na sociedade, sempre teve. Elas fortalecem o que já encontra dentro, mas tem que estar dentro. Aí são a negação das responsabilidades, a negação de colaborar no coletivo para que a sociedade cresça e de colaborar consigo mesmo, para que ele se livre dessas dores que estão. A alma é um mundo, é a força de Deus que comanda os corpos, mas passa para ele seus mais íntimos sentimentos, dando-lhes vida ou violentando a sua harmonia. Os sentimentos, são sementes, desculpem, por cujos frutos nós respondemos. E ele traz uma coisa que eu nem vou ler, mas que é o seguinte, é que muitas vezes, eu acho isso importante a gente se dar conta, por causa dessa rede que está sendo tratada o tempo todo de comunicação de pensamentos, que a pessoa, só de pensar, e ela nem, graças a Deus, chega a culminar o fato, mas quando ela emite a vibração, essa vibração pode chegar a se coadunar com outro que também está enfraquecido. Então é importante a gente pensar que a gente precisa de usar o orai e o vigiai e o processo de substituição da natureza dos pensamentos e sentimentos, porque só mesmo a existência deles vai nos enfraquecendo, porque vai acumulando aquele pensamento, uma hora ele estoura. Mas também vai influenciando outros. Então isso é uma outra coisa muito importante. Mas ele vai nos dizer o seguinte: estás na época das colheitas mais acentuadas, no momento de educar os pensamentos para que possas viver em paz contigo mesmo. Não percas a paciência nas lutas, porque quem se esforça nas diretrizes do bem é ajudado pelos agentes da verdade a vencer as investidas das trevas, ganhando a luz do entendimento. Não deves pensar em fugir do mundo pelas portas ilusórias do suicídio, mas suportar com paciência essas vicissitudes, porque como ele diz ali, se nós entendemos todo o mecanismo da lei, o processo reencarnatório, as oportunidades que nós temos, cada oportunidade que nos é dada na encarnação, por mais dolorosa que possa ser, sofrer a traição de um grande amigo, situações que são de nível moral, é muito difícil, mas são sempre ocasiões de nós buscarmos dentro de nós mesmos soluções para que os nossos sentimentos, para que as nossas emoções se acomodem psiquicamente num patamar de aceitação, de harmonia, de entendimento, para que os nossos campos psíquicos, que atravessam todos os nossos corpos, sejam numa faixa mais consciente dos nossos pensamentos e atos, seja numa faixa mais inconsciente que revela, como dizíamos, os primórdios da nossa evolução, mas que ainda estão ali, que podem ainda, em algum momento ou outro, tisnar as nossas atitudes. Nós vamos percebendo de que nós estaremos sempre com uma condição de afloramento dentro de nós mesmos das nossas boas ideias, boas intenções, e que podemos ir substituindo, como a famosa imagem da água límpida num copo que tem ainda um pouco de água suja, mas de tanta água límpida, aquela água suja vai se dissolvendo, a lama vai se dissolvendo, ao ponto que depois transborda do copo e a água límpida, então, será plena como conteúdo daquele vaso. E nós vamos ver, não é, que é muito interessante, como ele também vai nos dizer aqui o seguinte. No capítulo também que ele fala de expor da vida, ele vai dizer aquilo que nós marcamos muitas vezes. Isso estou me referindo a Miramês, né? No livro Filosofia Espírita. Quantas vezes não estão no mundo as pessoas passando por experiências muito difíceis por causa
de pensamentos do passado que foram se avolumando e fazendo chegar ao desgosto, aos quadros depressivos e até a vontade de tirar a própria vida. Então vamos prestar atenção. Por que isto importa? Porque ele está dizendo que pensar é acumular ideias, e ideias acumuladas são como uma fala constante aos ouvidos na acústica mental. Porque a gente, no fim, vai permitindo essa insistência. Fica nos ouvidos ali, fica na acústica mental, aquele disco que repete, né? Então, o que a gente precisaria mesmo era a gente poder criar algum campo interno de abertura. Nós estávamos conversando com uns amigos no outro dia e tinham atravessado uma situação bastante difícil mesmo, de perda de ente querido muito novinho, prematuro. Então é uma dor, não é? Mas muito corajosos, buscando enfrentar momentos melhores, momentos piores, porque é assim, gente, tem dias que está melhor, tem dia que está pior, mas quando está muito difícil, pede ajuda. E eles estavam dizendo que para eles, para poder atingir, aí vamos ao Evangelho para a gente finalizando, a calma e a resignação, se não tivesse a doutrina nos presenteado com a fé no futuro, porque a fé é raciocinada, porque garante que a vida continua, garante que a lei é amorosa e justa, garante que as oportunidades vão surgindo e que se neste instante não nos é mais permitido pelas situações agora na pandemia inúmeras, né, de desencarne, da convivência física com aquele a quem amamos, mas nós sabemos que a vida continua e que as possibilidades dos afetos voltarem a se reencontrar, e esta é uma questão, mesmo dentro de todas as questões que se assemelham também em outras filosofias, até orientais, com a perpetuidade da vida espiritual, com o processo reencarnatório, mas a doutrina nos revela, pela própria codificação, não é, a natureza do viver na espiritualidade. Não é uma abstração, nós temos no céu e inferno. E aí nós vamos perceber que essa possibilidade de que a vida continua, que dá esperança e que você não está, de fato, de frente a uma perda radical e eterna, isto muda a maneira. E este casal enfrentou isto e descobriu que algo que o aliviava era exatamente, começaram devagarzinho, conviver com as outras crianças mesmo da própria família. Porque a alegria infantil tirava-os daquele torpor, daquela tristeza, porque havia a falta, olhem só, daquele tipo de sentimento que aflorava na convivência com a criança. Mas buscaram de outras, que eram até as mais próximas, os sobrinhos netos e tal. E depois eles perceberam que a família é universal e passaram a buscar isso com crianças desconhecidas nos orfanatos, mas começaram devagarzinho. Porque eles foram verificando a veracidade da falta que eles tinham, sinceros. Fazia falta aquele afeto infantil, receber aquilo, aquela troca, mas buscaram, não se acomodaram ou ficaram intimidados, buscaram na família, pediram ajuda para conviver mais, para aproveitar mais esse convívio com essa maravilha que é essa alegria, né, infantil, essa posição tão ingênua, muitas vezes de frente às coisas, e dali eles foram ampliando na própria consciência e tendo uma necessidade de ampliar. Então, nós vamos finalizando com o livro dos Espíritos, já o fizemos agora com o Evangelho, quando diz: a calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, elas dão ao espírito uma serenidade
que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente é certo que a maioria dos casos são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, recebe de uma maneira cordata, até mesmo depois com a alegria que esse casal tinha de estar com as outras crianças, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado se não fosse esta amálgama que eles têm com todas as informações doutrinárias em si. Desesperados em outras circunstâncias, é evidente que esta força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá, que o coloca acima desses acontecimentos, dessas vicissitudes, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la e permite a reinstalação de um estado de harmonia interior. Então, nós vamos finalizando para poder verificar que neste trecho também do Evangelho nós vamos tendo a listagem do que a doutrina nos beneficia em relação a este tormento que é a ideia do suicídio. A vida continua. E se existem dores agora, se nós desrespeitarmos a lei e buscarmos abreviá-la abruptamente, nós estaremos carregando estas dores e acumulando outras. Pelo fato da total discordância com a lei de harmonia, com a possibilidade de darmos luz ao nosso viver nesta encarnação, que nós iremos, se queremos encontrar os nossos queridos, dificultar pelas faixas vibratórias que estaremos por um tempo o reencontro. E que nós não conseguiremos de maneira alguma reharmonizar a nossa mente, nos negando a lidarmos com as nossas dores e dificuldades, mas muito pelo contrário, como dizia então essa nossa amiga e companheira, este casal amigo, que eles buscaram com sinceridade o que lhes faltava, o que faltou com a ausência do ente querido que foi prematuramente, aquela alegria, aquela felicidade, eles foram buscar primeiro em torno de si e depois então ampliaram para a família universal. E como nós vimos que está no Livro dos Espíritos, a primeira questão é que a gente saiba exercer nossas faculdades com o fim útil e de acordo com as nossas possibilidades naturais, todos nós as temos. As faculdades e as possibilidades. Resta nós aceitarmos que podemos, que somos mais fortes e que temos a proteção dos espíritos, para nós não nos dobrarmos a estas ideias que muitas vezes vêm de interferências espirituais, sim, que se acumulam a determinado grãozinho de infelicidade que ainda habita em nós. Vamos buscar criar a felicidade junto aos outros, que ela será o antídoto perfeito a este sentimento de desolação e desgosto do viver. Fazei brilhar a vossa luz, é o que nos diz o Evangelho. Vamos buscar fazê-lo. Muito obrigada, Iole. Que tema importante esse para refletirmos. Não podemos esquecer nunca de que é muito importante estarmos sempre envolvidos nesse pensamento de que somos parte da sociedade. Estamos aqui ajudados por Deus em sua bondade infinita. Vamos então agradecer do fundo do coração todas as palavras, as reflexões que a Iole nos trouxe e aos amigos espirituais que nos envolveram, e principalmente a Deus nosso Pai, Criador de
todas as coisas com esse amor infinito, essa justiça infinita e bondade infinita. Pedimos então a permissão para encerrar nosso trabalho de hoje. Graças a Deus.